Quero convidar você, enquanto a diaconia já vai recolhendo os envelopes, a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Livro de Evangelho, o livro de João, capítulo 8, verso 1. A gente está sem o telão para diminuir o consumo de energia, tá bom? Porque o cabo é fino, senão dá superaquecimento, então vai ter que usar o celular ou a Bíblia mesmo impressa, tá? Livro Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Vamos lá. Você está comigo, amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em um adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E então ela respondeu: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Você pode dizer amém? Amém. Hoje é um dia especial que fala sobre batismo, o culto, o tema, a dinâmica, os batizandos, o batistério. Tudo isso configura, remonta um ambiente que traz para a gente uma única mensagem: eu fui um pecador. Quando nós lemos essa história, é uma história muito forte, porque trata-se de uma mulher e trata-se de uma condenação. Condenação esta à morte. E condenação esta à morte em público, não é escondido. Era uma condenação de uma mulher, e que em nenhum momento você vai observar na Bíblia que eles levaram também o homem que estava em adultério, ou pelo menos o homem que estava tendo um caso com uma mulher casada. Não. Nesta época a sociedade, ela privilegiava
os homens. Logo, a única que é levada a juízo, a julgamento, é a mulher. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que eu me vejo nele. Por quê? Porque todos nós pecamos. Eu vou repetir para você. A Bíblia diz que todos pecaram. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, todos pecaram. E separados, e destituídos, e longe estávamos da presença, da glória de Deus. Ou seja, os meus pecados faziam ou fazem separação entre Deus e o homem. Os meus pecados, então, me separa da glória de Deus. A Bíblia diz que quando nós pecamos, Deus não está mais, a não ser através do seu Filho Jesus, que nos perdoa dos nossos pecados. Mas Deus é santo, e como santo, não compartilha com pecado. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, e que os nossos pecados foram derramados, debruçados sobre Cristo, Jesus vai dizer: Lamá, lamá, sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento percebe a ausência de Deus nele. Por que a ausência de Deus? Porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. E então, os nossos pecados sobre Cristo, Deus agora se ausenta. Deus não pode mais habitar em uma pessoa que está em pecado. Se Deus não pode mais habitar em alguém que está em pecado, o que será desta pessoa? O que será desta pessoa se houver arrependimento genuíno? Se houver um arrependimento de alma, sabendo que é pecador e que precisa se arrepender para usufruir da graça de Deus, há perdão para os nossos pecados. O fato desta mulher ser uma pecadora não tira dela a oportunidade de usufruir, de desfrutar da graça de Deus. Todos pecamos, estávamos separados de Deus. Desde o Éden, os nossos pecados nos faziam a separação, fazia separação entre Deus e o homem. Mas a Bíblia também diz no livro de João, neste livro, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer em meu lugar e em seu lugar. Nós estamos falando que apesar de termos pecado, existe um caminho para a salvação, e o caminho para a salvação é Jesus Cristo. O caminho para o homem encontrar com a vida eterna não é a religião, não é uma igreja, não são pessoas. O caminho que leva o homem ao céu chama-se Jesus Cristo. E nós estamos aqui diante de pessoas que escolheram Jesus, que disseram sim para Jesus. Os nossos batizandos hoje revela que Jesus continua salvando, que Jesus continua perdoando o pecado, que Jesus continua dizendo: o homem pode te condenar, o homem pode te acusar, o homem pode levantar o dedo para você, mas eu te perdoo. Eu vim aqui pregar para uma igreja que já desfruta do perdão de Deus, que já desfruta da graça de Deus. Quantos de nós estávamos em pecado? Quantos de nós fomos pegos em pecado? Quantos de nós estávamos longe da graça de Deus? Mas a graça, a misericórdia e o poder que há no sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Esta mulher pega num ato de adultério, levada até Jesus por mestres, por religiosos, por doutores da lei. Jesus estava ali no templo, ou próximo a ele, ensinando as pessoas, e eles então levam esta mulher até Jesus.
e diz para ele: olha, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Entenda uma coisa: o ser humano, na primeira oportunidade, vai te condenar. O ser humano, na primeira oportunidade, vai tentar denegrir, judiar do seu nome, da sua reputação. Eles não estavam preocupados em salvar esta mulher. Não havia uma preocupação, uma condolência, não havia uma preocupação, uma empatia, não havia uma misericórdia, não havia. Havia um juízo pré-estabelecido, sem levar o caso a Deus, mas querer que Jesus a condenasse. E eu vim aqui dizer para você que todos nós também pecamos. Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe quem peca mais, quem peca menos, todos nós pecamos. Mas qual é a diferença entre quem peca e quem vive na prática do pecado? Quem vive na prática do pecado está insensível à palavra de Deus e ao Espírito Santo, e por isso não se arrepende, continua na prática do pecado. Mas quem é sensível à voz do Espírito Santo, reconhece que está no pecado, reconhece que o que está vivendo é contra as Escrituras, é contra a palavra de Deus, e num posicionamento, numa atitude humilde, se humilha diante de Deus, se arrepende diante de Deus, e dali tem e desfruta da graça de Deus, que excede todo entendimento, através do poder que há no sangue de Jesus Cristo, e tem os seus pecados perdoados. A vida de vocês aqui não significa que vocês não vão pecar mais, mas significa que todas as vezes que vocês pecarem, diante do conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo vai incomodar vocês, para que vocês lutem contra isto que está tentando manter vocês presos ao pecado. O que nós mais temos hoje visto são púlpitos de igreja que não confrontam o pecado das pessoas. Púlpito de igrejas que estão mais preocupados em tirar gargalhadas e sorrisos durante o culto, agradar a membresia, porque agradando o cliente ele volta, e se ele volta ele consome, e se ele consome ele oferta, e se ele oferta ele dizima, e se ele dizima tem dinheiro, e se tem dinheiro é o que eu importo. Mas a igreja de Jesus Cristo não tem meta financeira. A igreja de Jesus Cristo não tem meta de membros. A igreja de Jesus Cristo não está preocupada em crescimento físico. A igreja de Jesus Cristo está preocupada em crescimento espiritual. É melhor ter 2 ou 3 dentro da igreja. É melhor ter uma igreja com 10 pessoas e 50 bancos vazios, do que ter uma igreja lotada de pessoas religiosas, de pessoas que não se arrependem, que vivem na prática do pecado. Então não tem problema se a igreja ficar vazia, mas ficar com gente que se arrepende. Vai colocar 10 no céu. É melhor colocar 10 no céu do que colocar uma multidão no inferno. Então a palavra tem que te confrontar. A palavra tem que revelar o teu pecado e o meu. A palavra tem que dizer que nós estamos errados. A palavra tem que dizer que é preciso descer a casa do oleiro. É preciso se arrepender para que haja o favor da graça de Deus na nossa vida. Com mensagens vazias, quando não vazias, que massageiam o ego das pessoas, que tentam ao máximo não confrontar as pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Romanos capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Se eu viver na prática do pecado, o salário do pecado é a morte. E não é a morte terrena, é a morte eterna. A Bíblia tem para aqueles que não se arrependem o lago de fogo, que é a segunda morte, onde o fogo não se apaga e os bichos não morrem.
aonde haverá enxofre e fogo eternamente. Estamos diante de um tempo onde há um esfriamento, onde as pessoas estão mais preocupadas com a estrutura que a igreja pode promover. Lotam as igrejas, e eu não estou aqui querendo fazer apologia ou qualquer tipo de... Não estou aqui como juiz também não. O que eu quero dizer é que as pessoas vão procurar igrejas hoje que o estacionamento tem vaga para o carro dela. Vão procurar igrejas hoje que o Kids parece um Playtoy. Vão procurar igrejas hoje que tem estrutura para poder comportar o seu ego. E que muitas vezes os membros são famosos, são ricos, são milionários, são jogadores. E parece que de certa forma fazer parte daquele time massageia o meu ego. Porque o ambiente que eu estou é um ambiente de milionários. Só que eu estou aqui para dizer para você: a igreja precisa confrontar a gente. A igreja precisa dizer que fofoca é pecado, que adultério é pecado, que homossexualismo é pecado, que mentira é pecado, que soberba é pecado, que arrogância é pecado, que vaidade é pecado, que vomitar religiosidade, achar que é mais santo que os outros é pecado, não ter misericórdia do outro é pecado, não perdoar o irmão é pecado, não perdoar o parente é pecado, ser orgulhoso é pecado, não descer a casa do oleiro é pecado. Não adianta tocar bem se na hora do culto fica no celular falando no zap. Você foi chamado para ser adorador. E agradece a Deus que eu ainda tenho a coragem de dizer: a palavra está sendo pregada, não é hora de olhar celular, não é hora de conversar, de preferência nem ir ao banheiro, só em casa especial. Porque na hora da palavra, nem profecia pode ser dada na igreja, Isaac. Ninguém pode profetizar, ninguém pode falar em línguas. Por quê? Porque já tem uma profecia sendo liberada do altar. Então nós temos que voltar a ter reverência. Às vezes pegamos o copo para beber água e deixamos aqui ou deixamos no altar. Chiclete colado embaixo da carteira. Se já chegamos a esse nível, não há mais reverência, não há mais temor. Entramos com o pecado e saímos com o pecado. Mas hoje eu quero dizer para você: pegaram a mulher, jogaram aos pés de Jesus, achando que ia ter condenação. Houve transformação. O pecado, muitas vezes, quando ele te confronta, a Bíblia te confronta. Deixa eu te lembrar de uma coisa: pegaram a mulher e disseram: hoje ela morre. Se ela não morrer, quem morre é Jesus. Hoje ela vai ser condenada. Mas não sabiam eles que todo pecado confrontado pela palavra tem oportunidade de arrependimento e salvação. A igreja é um lugar santo. A igreja não pode endossar pecado. A igreja pode ter pecado? Pode, porque você não domina as pessoas. O pecado pode até estar na mente da pessoa e você não saber. Tá saia no pé, tá com a Bíblia no braço, mas a mente está poluída de juízo dos outros. De que adianta ter as poesias mais bonitas? De que adianta pregar com uma oratória como essa? De que adianta ser pastor renomado? De que adianta ser músico capacitado? Deus não está atrás do teu talento, Deus está atrás do teu caráter. Deus não está preocupado se você toca bem. Se você toca bem, Samuel, glória a Deus. Mas antes dele ver o teu talento, ele vai ver o teu coração. E se o teu coração não agrada a ele, a tua adoração não passa de um grande show e um grande espetáculo. Só que a igreja é igreja. E ainda tem gente
trazendo à memória o que dá esperança. E o que dá esperança: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não posso me arrepender por vocês que vão se batizar. Apesar que tem gente que batiza e parece que a vida piora, pois fez do batismo um espetáculo. Carregar a Bíblia embaixo do braço não salva. Ser consagrado a pastor não salva. Ter carteirinha não salva. Estar na igreja não salva. Mas quando há um coração quebrantado e arrependido, chegou salvação nessa casa. E nós não estamos aqui para abraçar e para ser leviano ou conivente com o pecado. Abraçar o pecador sempre. Oferecer cuidado e abrigo sempre. Mas contra o pecado sempre tem que ter um Elias para bradar e dizer: é pecado. Os idólatras ficarão de fora. E às vezes a idolatria não é uma imagem de barro. Às vezes a idolatria somos nós mesmos, que nós nos cultuamos. O maior ídolo não é aquele que se carrega. O maior ídolo é aquele que a gente carrega dentro da gente, nos fazendo melhor, nos fazendo superiores aos outros, não tendo compaixão e misericórdia. Só que hoje eu também quero pregar para crente. Por quê? Porque você já está na igreja há muito tempo. Já não era para você estar fazendo o que você está fazendo. Porque se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se está na igreja há muito tempo e continua fazendo o que não é para fazer, no mínimo não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que se nasceres de novo, se nasceres de novo, se nasceres de novo, as coisas velhas ficam para trás. Não adianta frequentar a igreja e não nascer de novo. Não adianta frequentar a igreja e viver na prática da desobediência, do pecado. Pode ser muito bonito servir, pode ser muito bonito colocar um crachá, uma blusa de voluntário, pode ser muito bonito colocar uma blusa bonita para vir no culto. Você pode sentir orgulho das vitórias que você atribui que Deus te deu, as vitórias que eu atribuo que Deus me deu. Que Deus me deu um carro, que Deus me deu uma casa, que Deus me prosperou. Só que nada disso vai te salvar. Pelo contrário, a Bíblia diz que a traça come, a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros no céu, que a traça não come e a ferrugem não corrói. Está na hora da gente juntar tesouro no céu. Nos tempos de hoje, o próprio altar influencia as ovelhas, os membros, a igreja, a ostentar o material. O próprio altar. Pastores que usam relógios de 100, 200, 300 mil. Pastoras que usam bolsas de 40 mil e atribuem isso, sabe a quê? Deus é comigo. Agora eu tenho uma bolsa da Vitor Hugo. Deus me honrou. Meu irmão, se honra for bolsa da Vitor Hugo, o que tem de gente ímpia, macumbeira, católica, muçulmana usando essa bolsa, então, meu irmão, Deus está honrando eles também. A honra de Deus não se compra em loja. A honra de Deus não é bolsa. A honra de Deus não é carro. A honra de Deus não é comida na cara. Porque tem muita gente ímpia comendo melhor que você, vestindo melhor que você, tendo carro melhor que você, e não tem parte com Deus. A tua honra vem quando Deus escreveu teu nome no livro da vida.
Os discípulos, eles expulsaram os demônios. Os demôniozinhos, que legião não conseguiram passar vergonha. Mas os discípulos não conseguiram expulsar uma meia dúzia de saci pererê lá da época, de curupira e por aí vai. Só que quando eles chegaram para Jesus com o peito estufado, quando eu cantei hoje, o fogo desceu, trazendo para os tempos de hoje. Hoje eu vou quebrar tudo. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: a gente expulsou os demônios. Jesus falou assim: não vos alegreis, porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe qual é a nossa alegria? É que tem um lugar no céu para a gente. E no céu não vai ter diferença entre rico e pobre. No céu não vai ter diferença de quem fala bonito e de quem não teve estudo, oportunidade para estudar. No céu todos serão um, e Ele governará para toda a eternidade, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. Arrependei-vos, nós. Tem alguma coisa em nós que precisa ser mudada. Quando você olha para alguém em pecado, lembre que você, antes de tirar o cisco do olho, tem uma trave no seu. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Qual foi a pregação do Evangelho, pastor Cardoso, no deserto por João Batista? Arrependei-vos, arrependei-vos. Não é Deus vai dar, não é Deus vai te dar, não é Deus vai fazer, é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não houvesse arrependimento, esses batizados não estariam aqui. Se não houvesse arrependimento, não haveria salvação. Mas quando Deus encontra alguém com o coração arrependido, a salvação e fé está no céu. Colocaram a mulher diante de Jesus. E disse: a lei de Moisés fala que tem que apedrejar ela. Se Jesus diz, então apedreja. Mas você não prega o amor e a misericórdia? Se Jesus diz não apedreja, então você está quebrando a lei de Moisés. Você tem que ser crucificado ou preso. Jesus, ao ouvir isso, o texto deixa claro que ela estava exposta publicamente. Jesus, escrevendo na areia, disse assim: é quem de vocês aí não tem pecado? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Desculpe a expressão coloquial, que saia justa. Pode apedrejar, mas só se você for santo. Por santo eu não sou, não posso apedrejar. Jesus então continua escrevendo na areia. E primeiro os mais velhos, que se julgam mais crentes do que os mais novos, largam as pedras. O texto diz, e primeiro os mais velhos largam as pedras e vão embora. Jesus então se levanta e vê que não ficou ninguém. Agora Jesus vai tratar com o pecador. Oba, ninguém me condenou. Porque também vivemos hoje o evangelho da graça sem graça. Não, Deus é amor, o importante
importante é teu coração. Não. Você está errado. Você está errada. Você está em pecado. Então eu vou embora da igreja. A igreja é para quem quer se arrepender. Se você não quer se arrepender, faça aquilo que o seu coração determinar. Porque a gente consegue ficar numa igreja que não confronta a gente. 20 anos, 50. Mas o dia que ou o altar ou o próprio pastor chegar e falar: vem cá, tá aqui, ó, o teu pecado é esse. Você não consegue perdoar as pessoas. Você faz acepção de pessoas. E eu te acompanho há tantos anos. Se arrepende. Na grande maioria das vezes, a pessoa vai esperar um tempo para não sair logo depois da correção e depois vai embora. Eu não sou pastor há muito tempo e não sei disso. Se eu sair agora, todo mundo vai dizer: então eu vou ficar um ano, depois de um ano eu vou embora. Porque já está no coração a decisão de se despedir da casa. Quando o teu coração não está mais aqui, não adianta você nem me ouvir pregando. Porque quando você me ouvir pregando, você vai começar a criticar e tudo que eu falo, porque o teu coração já não está mais. O culto hoje, o pastor, mas o pastor hoje, mas o pastor, sabe por quê? O teu coração já não está caminhando junto comigo. Então o que eu aconselho que você faça? Por mais doloroso que seja pra gente por conta da amizade construída, vai para outra igreja. Começa do zero. E cria a expectativa que aquele pastor que você está conhecendo agora nessa nova igreja não peca, não erra. Cria essa expectativa e caminhe com ele até você morrer. Porque um dia ele vai decepcionar você. Porque ele é ser humano. E aí o teu coração também vai ficar chateado com aquele pastor por alguma razão. O que você vai fazer? Depois de 4, 5, 6, 7 anos, vai para outra igreja. Começa do zero. E tudo é incrível, porque você chega, conhece novas pessoas, novas resenhas, novas amizades, novos sorrisos, viaja junto, passeia junto, faz trilha junto, mergulha junto, canta junto, faz coral. Depois de 10 anos, mas o pastor tirou o coral do final do ano, né? Pronto. Você só vai conseguir ser minha ovelha e eu só vou conseguir te pastorear se nós estivermos de acordo. Porque se não tiver de acordo, não anda junto. Você vai ficar desconfortável e eu vou ficar com você. Mas enquanto nós estivermos debaixo da mesma visão, quando nós estivermos debaixo do mesmo espírito, quando nós estivermos caminhando de acordo, um vai dar a mão para o outro quando o outro estiver fraco, um vai perdoar o outro quando um errar, um vai abraçar o outro quando o outro estiver cansado. Sabe o que é isso? Comunhão do corpo. Porque enquanto tiver comunhão do corpo, você abraça o teu pastor e ele te abraça. Você perdoa e compreende o teu pastor e ele perdoa e te compreende. Vocês dão a mão e caminham mesmo havendo divergências. Mas quando o coração se fecha, o culto cansa. A gente olha no WhatsApp, a gente levanta, vai no banheiro, falta culto, não vem no culto, vem de manhã, não vem à noite, comenta com um, comenta com o outro. Sabe o que é isso? O coração já não é mais o mesmo. Não adianta, não tem mais aquela afinidade que tinha. Então tudo é um problema. Mas eu vim aqui pregar para você o seguinte: ainda há salvação para mim e para você. Então eu não estou aqui para criar problema para você. E tenho certeza que você não está para criar problema para mim. Então o que a gente tem que fazer? Estamos de acordo? Vamos ganhar mais lobo para Jesus. Não estamos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe. Agora, enquanto eu estiver nesse altar, a palavra será pregada, seremos confrontados, e a palavra que corta para ir, corta aqui primeiro. A palavra que corta para você, corta para mim. Porque o primeiro a receber a palavra sou eu. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Palavra.
Ah, mas eu não gosto muito lá do pastor Alex, porque o kit não é bom. Não gosto muito do pastor Alex, porque o som não é bom. Não gosto muito porque ele começou lá e não terminou cá. Eu não gosto muito porque o Samuel, eu não gosto muito. Amém. Enquanto você não gostar de mim por causa disso, glória a Deus. Eu quero que você goste de mim, porque eu abro essa Bíblia aqui, prego Apocalipse, e prego Gênesis, e prego João, e prego Mateus, e prego Romanos. Eu quero que você lembre de mim, não pela estrutura que a igreja proporcionou, não pelos efeitos que a igreja deu de som, não. Eu quero que você lembre de mim, porque eu abri a Bíblia e preguei 7 cantares. Eu preguei que existe igreja que tinha nome de viva, estava morta. Eu preguei de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas era pobre em Deus. Eu preguei da mulher adúltera. Eu quero que você lembre de mim, que nós não compartilhamos com o pecado de nenhum tipo. Esta é a lembrança que eu quero que você tenha de mim. Pode faltar tudo numa igreja. Eu encerro aqui. Você pode chegar e não ter estacionamento, teu carro ficar 500 metros do culto. Não tem problema não, você aguenta. Pode de repente não ter ar-condicionado. Não tem problema não, você aguenta. O músico pode ser ruim pra caramba. Você aguenta. Você pode ficar aqui e Deus não mandar um varão pra você e tu só casar com 40. Você aguenta. Aguenta. O pastor pode ser semi-analfabeto. Não é meu caso não, graças a Deus. Mas você aguenta. Mesmo ele falando tudo errado. Você aguenta. Só não pode faltar isso aqui, ó. Porque é isso aqui que liberta. É isso aqui que salva. É isso aqui que confronta. E é isso aqui que te leva para o céu. Então, se agarra aqui, ó. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aonde tem pecado, tem falta disso aqui, ó. Então hoje,